Olá, meninas, tudo bem? Vamos pintar hoje esse projeto aqui, uma bolsa de oncinha, uma estampa de oncinha. Olha que coisa mais linda, né? Tem um botãozinho aqui de lonita de algodão e tô aqui pensando, gente, vou compartilhar com vocês. Preparei um desenho muito legal. Uma maleta de maquiagem aqui atrás, uma carteira, um sapato de oncinha, um batom, e aqui embaixo no batom também vai ter os detalhes feitos com efeito de manchinhas de onça, que eu tenho, inclusive, esse stencil aqui, ele é bem antigo e de vez em quando eu uso, né? E ele é com manchinhas o efeito. Se você não tiver esse stencil, não se preocupe, porque no risco, quando nós fizermos aqui todos os detalhes, eu vou transferir o risco para vocês com as manchinhas. Então, se você não tiver o stencil, vocês copiem do meu risco que eu vou transferir para cá. Eu acho que fica mais fácil para vocês, né? Assim vocês têm um desenho das manchinhas. Pensei também aqui, vamos ver. Eu acho que vai ficar bom. Eu tenho aqui um stencil de palavras, love, amor. Então, eu vou colocar aqui love. Vocês devem ter muitos stencils, né? Assim, de palavras, acho que fica legal. Talvez aqui nesses cantinhos saindo do sapato, umas folhas queimadas, porque nossa pintura em si vai ser em tons queimados. Cena natural, marrom, né? Mostarda, metálico ouro. Então nós vamos usar assim os tons realmente combinando com as manchas da oncinha. Essas pedras, gente, eu usei muito na minha vida para decorar caixas, camisetas, né? Gostava muito e guardei. Eu tenho acho que umas 10 caixas dessa aqui. E hoje em dia elas servem de brinquedos para os meus netos, acredita? O caçulinha, quando chega, ele já mostra as caixas de pedras e já pede para ele brincar com essas. A maioria são pedras peruanas, porque quando eu viajava, onde eu encontrava bijuterias, pedrinhas, né, eu ia comprando, porque como eu pintava muito caixa, né, fazia artesanato, então eu gostava muito de ter essas pedrinhas. Tem lantejoulas, pérolas. Ai, gente, tem um monte aqui. Vocês devem ter em casa também, não tem? Sempre a gente tem essas coisinhas guardadas. Então é hora da gente usar na nossa bolsa de oncinha. Procurei aqui, achei essas aqui pro botão aqui, ó. Tem 2 botões no sapato. Essa maleta, ela é cheia de parafusos, ilhoses, né? Então, pode ser de bolinha, vou separar direitinho, né? O que você tiver aí para decorar. No final, eu vou mostrar para vocês, nós vamos fixar com a cola lantejoula e vai ser uma bolsa diferente, bem legal. Inclusive, no vídeo anterior, que eu pintei aquele rosto, né? Que tem uma mão enorme, linda. Pensei também em colocar essas pedrinhas no pulso para imitar uma pulseira. Então fica aí a dica para vocês, tá? Vamos pintar e decorar nosso trabalho
com as pedras stencils, vai ficar bem show. Então eu vou separar a tinta para a gente começar a esfumar aqui por trás. Separei para a gente fazer aqui o esfumado em volta, né? Clareador, como sempre, e o metálico ouro da tampinha marrom, gente. Ele é muito lindo, a gente usa muito no Natal, mas eu gosto de usar em qualquer hora, porque é uma cor assim bem discreta, né, pra gente fazer o fundo. Se você não tiver, não tem jeito aí, não consegue comprar, procura uma cor próxima, ó, mostarda, para esfumar, bem parecido, né? Mas eu prefiro o metálico ouro. Ou o ocre ouro também fica legal. E acabei de pegar lá na loja, no estoque, um kit novo de pincéis, né? Esse aqui é o número 10, cortado e lixado, da Tigre. Mas mesmo vindo da fábrica já cortado e lixado, eu ainda assim dei uma cortadinha e lixei mais ainda, porque eu gosto que ele fique assim com a pontinha bem fininha. Tá vendo, ó? Não é grossão, é bem fino. Então, uma dica para vocês aí que tem dificuldade com pincel, que o pincel não acerta direitinho os cantinhos, tem que cortar e lixar, tá? Não vou usar o Pituá, vou usar esse pincel número 10 da Tigre, cortado e lixado, com o clareador. Você esfuma por partes, porque senão seca, né? Vamos por partes, como sempre, gente. Seja em bolsa, seja em almofada, seja em pano de prato, o trabalho do esfumado atrás é sempre igual. Nós precisamos desse esfumado por trás para dar suavidade na pintura. Passou o clareador, vem com o metálico ouro, ele é bem suavezinho, ó, dá para vocês verem, bem clarinho. Esfuma. E vamos para esse cantinho aqui também, ó. Olha como desliza bem o pincel. O clareador é ótimo para dar suavidade no fundo, né? Eu não uso na pintura em si. Tem muitas artesãs que pintam com clareador. Eu não pinto, gente, porque a tinta fica muito desbotada. Agora, para fazer o esfumado atrás, quanto mais suave, melhor, né? Então, pode usar e abusar do clareador para fazer os esfumados, não a pintura em si. Tá até brilhando um pouquinho, né, gente? É porque o meu clareador, ele ainda está misturado com glitter cristal. É o mesmo potão que eu diluí, coloquei um pouquinho do glitter, né? E demora que até terminar, muitos projetos vão ficar assim, brilhando. Mas eu gosto, quem não gosta de brilho, né? Fica muito bonito. Não deixa marcas, esfuma direitinho. E vamos fazer em volta do projeto, inclusive aqui embaixo já coloquei uma fita crepe para delimitar aqui a minha área, o meu espaço. Então, eu vou esfumar tudo aqui em volta também com metálico ouro. Vamos lá?
tudo esfumadinho, até aqui em cima, ó, né? E agora, gente, nós temos que começar sempre pelo que está por trás e por baixo. Então, o que está por baixo realmente é a maletinha aqui de maquiagem. Então, nós vamos pintar a maleta. Então, com rústico, uma régua, pincel número 4, bem velhinho, nós vamos marcar todas as listras aqui de dentro dessa maleta. Então, com a régua é melhor, gente, porque fica certinho, ó. Tira o excesso da tinta do pincel. Ó lá. E vamos marcando. Ó, mais tinta. Vem aqui. E marca. Por que, gente, eu tô fazendo isso? Porque nós vamos pintar essa maleta com marrom. Com o quê? Marrom café, né? Umas cores fortes. E vai, com certeza, apagar o nosso desenho. Então, marcando com o rústico, você já tem aí o desenho certinho, sem perder. Tá vendo? Não precisa ser bem caprichado, mas o importante é que você marque todas essas linhas, tá? Essas marquinhas aqui. Né? Tem bastante. Tudo aqui, ó, aqui embaixo também. Então, vamos marcar, assim já fica tudo certinho, né? Quando vocês estiverem riscando essas marquinhas aqui, cuidado com a régua, porque ela suja. Aí, quando você puxar, aí você pode borrar outras partes. Olha aqui como eu já borrei também, ó. Tá vendo uma marquinha aqui? Porque eu estava fazendo esse movimento aqui e a régua tem que sempre estar limpando com a mão mesmo, tá? Para não acontecer de borrar. Separei marrom café, marrom e o rústico. Então, nós vamos com o pincel número 6 preencher toda a maleta, né? Com esse marrom café, fica bem bonito. E por baixo, né, no caso aqui o sapato, já pode entrar com marrom. Então, vai ficar mais escuro em algumas áreas, porque o marrom é mais escuro que o marrom café, ó, dá para perceber, né? E já matiza e já deixa essa sombra aí. Você pode também preencher tudo, toda a maleta, tá? Ó, todos os espaços com marrom café e depois com marrom sombrear com cuidado. Aqui são umas fivelas, uns apliques, né? Douradinhos. Então, cuidado para não avançar. Vai com o pincel cortado e lixado. E olha que beleza. O marrom não cobre as linhas com rústico, né? Então, você pode preencher com tranquilidade com marrom café. Depois, sombrear com marrom. Aí, depois eu vou ver uma cor para iluminar. Talvez um rústico também para escurecer um pouco mais.
Mas a princípio é só isso, tá? Marrom café e depois que você terminar tudo, aí você vem aqui nos cantinhos e escurece mais com o marrom. Agora que ela está toda sequinha, com marrom, né? Eu havia já comentado com vocês, para sombrear aqui por baixo, né? Nos cantinhos. Mas, gente, eu ainda acho que falta mais sombras. Então, eu estou aqui com o terra queimada. Vocês têm aí? Se não, pode ser o jacarandá. Também é uma cor boa. Mas o terra queimada vai dar mais profundidade nas sombras. Tudo sequinho, então não tem perigo da tinta esticar, né? Ó, vem aqui por baixo, escurece mais, reforça essas marquinhas escuras que não cobriu, né? Elas estão aí ainda, firmes e fortes. Então, vai sombreando com terra queimada e, ao mesmo tempo, esticando mais essas linhas aqui, tá? Pouquíssima tinta. Pincel número 4, quase sem pelo. Tem que ser, porque senão como fazer esses detalhes aqui mais fininhos, né? Pode até reforçar com a régua novamente, mas não há necessidade, porque agora que já o fundo já está preenchido, fica mais fácil para reforçar aqui, ó. Não adianta ir com zerinho. Ah, vou fazer com zerinho para ficar bonitinho. Não, o zerinho deixa muito, muito estreito, muito fininha essas linhas, né? Então, o cantinho do pincel ainda é melhor, tá? Vem aqui por trás, ó, da carteira. E vai escurecendo mais. Não deixa a tinta parada, ao mesmo tempo que você escurece, você esfuma. E é sempre aquela técnica, fundo, sombras e luzes. Senão fica uma pintura chapada, né? Ó, aqui por trás. Escurece também com terra queimada. Linda essa cor, gente, muito linda. Ó, reforça as linhas. Esfuma direitinho. E depois que a gente terminar todas as sombras, aqui por trás, ó. Aqui também, passei marrom, mas achei fraco, ó. Só tem marrom aqui. Um pouquinho do terra queimada vai ficar melhor. E terminando de fazer as sombras, nós vamos iluminar. Eu achei uma cor aqui muito legal. Vamos ver se vai ficar bom. É o camurça. Depois que vocês terminarem todas as sombras, nessa direção aqui, ó, nós vamos esfumar um pouquinho desse camurça. Vem aqui, eu quase não estou encostando o pincel no tecido. É bem leve, isso aqui é um fundo de luz, tira o excesso, só vai com a sujeirinha da tinta. E vamos iluminando. Eu ainda vou passar outras demãos aqui.
Porque se na primeira demão você já entrar com tudo, com a tinta, vai ficar muito esbranquiçado. Então vai aos pouquinhos, conforme você vai pintando, você volta e reforça um pouco mais esse fundo de luz. Acabou a tinta, pega mais, tira o excesso, volta aqui no meio, ó. Não é nos cantos, os cantos nós já escurecemos, não é verdade? Agora é a vez das luzes. Então, joga no centro e vai esfumando. Depois eu vou ver se no final vai ficar bom assim. Ou a gente volta ainda com a luz nessas partes aqui com isca do branco. Vamos ver. Por enquanto, vamos fazer esse fundo de luz com paciência aí para ficar uma bolsa bem bonita. Nossa, gente, hoje o Face, eles mandam sempre as lembranças do dia, né? Vocês recebem aí na página de vocês? Pois é, o meu perfil, eu todo dia recebo as lembranças da minha vida do Face. E hoje eles mandaram uma foto que eu nem lembro quem tirou, viu, gente? Eu subindo na escada do avião, uma bolsa que eu pintei. Uma bolsa preta com copos de leite. Muito legal. Eu vou procurar aqui no meu celular e já mostro para vocês. Como é importante a gente pintar e aquele produto que você pintou durar bastante, você ter sempre em vista, né? E eu amava aquela bolsa. Nossa, como eu usei! Não só bolsas, como camisetas, né? Amava pintar camiseta também, com lantejoulas. Pintei umas araras no peito, assim, de uma camiseta, na frente. E coloquei as lantejoulas, as pedrinhas. E onde eu andava, nesse mundo de Deus, as pessoas apontavam minha camiseta e falavam: brasileira, brasileira, eu sim. Então, as araras chamavam muito atenção. Deixa eu ver se eu acho aqui a bolsa para vocês verem. Ah, gente, acho que não dá nem para ver. Olha minha bolsa pendurada no meu ombro de copos de leite, ó. Dá para ver? Aí eu escrevi aqui, ó. Todos os dias e noites tínhamos que sair de uma cidade para outra. Isso foi no Equador. Muito trabalho, porém, muita alegria, né? Ai, tá sumindo, gente. Ai, saiu fora. Mas foi muito bom. A minha bolsa era, assim, um sucesso. Cadê? Aqui, ó. Um sucesso. Onde eu ia, me perguntavam dessa bolsa, né? Então, aqui eu estava nessa foto com a Neuza Guidoni, uma companheira de viagem. Ela, em alguns países, ela estava comigo, né? Então, tenho muita saudade, muito carinho. 9 anos atrás, faz bastante tempo, né? O Face me mandou hoje essas lembranças aqui. E sempre eles estão mandando, ó. Metade do mundo. Muito bacana. O Equador é a metade do mundo. Os workshops, stands. Nossa, um monte de foto aqui, gente. Olha só. A maioria no México, Peru, essa do Brasil, né? Arte Brasil. São as lembranças que eles mandam pra gente. Muito legal. Bom, voltando então aqui a história da bolsa, né? Olha, esse lado eu só
iluminei com o camurça, como nós combinamos, né? E neste lado de cá, eu voltei para ver uma luz mais acentuada. Então, pega o branco, tira o excesso, ó. O pincel tem que estar limpo. Vem aqui com movimento circular, estica uma luzinha. Aqui também. Mas olha, gente, é pouquíssima tinta. É só para dar um efeito aí de claridade. Aí na sequência, nós poderíamos terminar essa bolsa aqui, fazer as fivelas, os dourados. Mas eu vou para o sapato porque ele está lá em cima. Aí eu já termino o que está lá em cima, fica até mais fácil, né? E também aqui no batom tem dourados. Aí quando eu descer, a gente já se preocupa com os dourados, né? Então eu vou separar aqui as tintas do sapato. Essa carteira também é da mesma cor. Então, antes de aplicar o stencil de oncinha, nós temos que fazer um fundo. Então, eu vou pegar as tintas. Então, vamos lá encher o sapato. Eu separei para essa parte interna aqui do sapato, cena natural, mostarda e um pouquinho de sépia. Pincel número 4. Então, nós vamos passar o mostarda na parte externa aqui. E aqui nós vamos escurecer mais com o cena natural. Aí, terminando aqui, aí nós vamos para essa parte que é o de oncinha, né? Ó, preencheu até aqui. Aí vem com um pouquinho do cena natural e termina de preencher. Não deixa parada a tinta, esfuma um pouquinho. Quem já usou quem já teve um sapato de estilo oncinha, tênis? Pois é, gente. Eu tenho uma leg, uma calça, né? Com essa estampa que nós vamos fazer aqui, de oncinha. E tenho um tênis também, de oncinha. Só tá faltando a bolsa para combinar, né? Fica legal. Sempre você pode observar onde você anda que sempre tem alguém com algum detalhe de oncinha. Ó, tá vendo que ficou mais escurinho aqui atrás, né? Então eu vou subir e pintar aqui do mesmo jeito. Aí com branco, sujeirinha de branco, hein, gente? Nós vamos fazer uma pequena luz com branco nessa parte. É bem uma luzinha bem discreta, mas fica legal. E com o pincelzinho só sujinho, né, com sépia, nós vamos dar um pouco mais de profundidade aqui atrás, ó.
Vendo que não fica assim, escuro, fica uma sombra, né? Então é só tirar o excesso do sépia num paninho aí, deixa o pincel sequinho, aí você consegue fazer essa profundidade aqui discreta, né? Então, vem aqui por trás também. E aqui. Agora sim. O salto, gente, aqui, ele é mais escuro. E essas alças também. Mas eu vou começar por aqui, para depois a gente completar. O sapato eu separei, que eu estava pesquisando aí umas onças verdadeiras, né? E a pele, os pelinhos, não é preto, marrom. É um caramelo com cena natural, né? E tô misturando aqui o meu caramelo, que ele tá muito duro. E depois, as manchas, sim, nós vamos fazer com preto, tá? Então, vamos lá. Aproveitar o cena natural, que tá aqui já, né? Caramelo. Mais ou menos como o barrado aqui da bolsa, né? Tem um outro tom aqui atrás. Um marrom café. Vamos ver. Qualquer coisa a gente muda, né? Marrom café. Vamos ver como é que vai ficar. Então, vamos preencher toda essa parte aqui, né? Do sapato com caramelo ou telha. Telha também é muito bonito. Vem aqui bem na beiradinha, porque a sola eu vou fazer com outra cor. Então, vem bem próximo, né? E vai esfumando. O mesmo que nós estamos fazendo aqui no sapato, nós vamos também fazer na carteira e na embalagem do batom. E vai manchando. Já estou entrando aqui com o marrom café. Não passar por cima, você vai alternando, né? Um pouco de cada cor. Matiza as cores para não ficar manchado, né? Uma cor vai misturando na outra. Aí já vou voltar aqui com o caramelo. Procura passar uma boa demão, cobrindo bem a trama do tecido, porque aí não temos que pintar duas demãos. Nós vamos passar só essa que eu estou fazendo assim, manchadinho. Vou aguardar a secagem para depois aplicar o stencil. Um pouquinho do marrom café.
Não pode ser muito escuro esse fundo, gente, porque tem as manchinhas, né? Muitas manchinhas com preto. Então, se a gente cobrir, escurecer muito, não vai destacar as manchinhas, né? Não é difícil, é só matizar as cores para não deixar parado, né? E vai indo, ó. Deixa eu ver onde eu coloco um pouquinho do siena natural. Se não ficar bom, a gente para. Vamos ver se vai ficar muito colorido, porque a onça verdadeira, ela é manchada, né, por baixo daquelas manchinhas, a pele dela é meio manchada. Tem até branco no fundo, mas eu não vou colocar não. Só essas 3 cores aqui. E sempre esfumando. Dá para vocês entenderem aí? E vamos subindo desse jeitinho. Um pouquinho de cada cor. E sempre matizando para não ficar parado. A tinta não ficar sem movimento, né? Um pouquinho do caramelo. Tem um pelinho aqui, gente, do pincel que eu vou te contar, tá me atrapalhando. Reforçar um pouco o marrom, que ele ficou marrom café, né? Que ele ficou meio apagadinho. E sempre retocando, né, para uma cor entrar na outra. Preenche direitinho. Gente, ainda estou aqui pintando o fundo. Mudei de ideia. Ao invés do marrom café, que estava ficando muito claro, o marrom fica melhor. Então, nós vamos usar marrom, caramelo e siena natural e matizando as cores para ficar manchadinho, tá? Acho que fica mais bonito. Aí, conforme você for fazendo, já vem com marrom aqui, ó, nessa beiradinha. Próxima sola e escurece com marrom, sem manchas. Olha como deu mais profundidade. O marrom café estava muito clarinho. Aqui, ó, na parte de trás da alça, eu vou passar o sépia. Vai com cuidado, hein? Tudo aqui, ó. Arruma direitinho, certinho, né?
aqui também. E no salto, um pouco mais escuro. Vai esticando. Né? E já entramos com o caramelo, para ficar no tom, mais ou menos no tom do... Até a unha serve, hein, gente? Vou tirar aqui uma borradinha. Aí já entra com o caramelo, vai manchando, né? Não deixa a tinta parada aqui do sépia. Vai matizando até tirar a marca. E aqui tem que terminar, tá, gente? Ó, toda essa parte aqui. Pode pintar. Arruma bem certinho. Ficou mais escurinho aqui, né? E desce com caramelo. Esse pano é mais grossinho, então a tinta não pode estar pastosa, porque senão não entra na trama do tecido, tá? Então, coloca aí a misturinha nossa, aquarela silk com diluente têxtil, para você ter uma textura mais suave. E aqui também pode pôr um pouquinho de sépia, ó. Escurece e estica a tinta. E aqui do mesmo jeito, né? Sépia por trás e aqui na frente da alça o caramelo, um pouquinho também do siena natural. Pode sombrear com marrom igual essa parte aqui do sapato, tá? É bem simples, não tem muito segredo. Só não pode borrar, né, gente? Sair fora da marca. Tem que preencher com cuidado. Pronto, gente. Aqui, ó, na sola, eu passei mostarda, um pincelzinho número 2, né? Passei mostarda, aguardei um pouquinho a secagem e com isca de branco, em alguns pedacinhos, eu iluminei, tá? Mas assim, bem discreto, assim como nós fizemos aqui em cima. Mostarda e branco. Bom, agora nós vamos para a carteira. Eu tenho uma carteira bem parecida, gente, só que a minha é vermelho com azul marinho. E nós vamos pintar do mesmo jeito que pintamos o sapato lá. Caramelo. Esfuma. Já entra com um pouquinho do
cena natural, igualzinho, gente, igual o sapato, é um conjunto, né? Então, estou usando as mesmas cores. A esfuma, um pouquinho do marrom, né, que nós trocamos, era o marrom café. Eu achei melhor o marrom porque ele dá mais vida, né, um tom mais forte. E vai esfumando uma cor na outra. Toda essa parte aqui não, tá? Que é o douradinho que nós vamos pintar. O batom, essa parte de baixo aqui, também é manchadinho com essas cores para a gente depois aplicar o stencil de oncinha, tá bom? Então vamos lá preencher? Agora que está tudo sequinho, com uma sujeirinha só de branco, tira totalmente o excesso, né? Leva o pincel sequinho de branco, nós vamos fazer uma luzinha seca em algumas partes, ó, aqui. Aperta bem o pincel para não ficar muito forte. Acentua um pouco mais, ó, aqui no meio do salto. Olha, aqui atrás, uma luzinha. Na bolsa, a mesma coisa, ó. Fiz aqui com sujeirinha do branco, um pouquinho só de luzes. Mas tem que trabalhar apertando bem o pincel para esticar bem essa luz seca, tá? E aqui no batom também. Um pouquinho aqui, tá? E agora nós vamos decorar com stencil de manchinhas. Se você não tiver, como eu falei no início do vídeo, se você não tiver, eu vou mandar o risco dessas manchinhas, porque assim vocês têm uma noção aí de como fazer essas manchas, né? Eu vou colocar o stencil, ó, bem aqui na beiradinha, né? Acerta direitinho. Deixa eu ver. Certinho. Coloca uma fita crepe para não se mover. Coloca aqui. Tá fixo. E agora com preto e uma brochinha, pode ser o pituá, nós vamos esfumar as manchinhas. Cuidado para não passar por cima da fivela, dos detalhes que nós vamos fazer com dourado, né? Uma tonalidade dourada. Então, vai devagarzinho, com pouquíssima tinta. Se você colocar muita tinta, vai vazar por baixo e não vai ter definição das manchinhas, tá bom? Então, parece fácil, mas se você não tiver um pouquinho de cuidado com a aplicação do stencil, você vai pôr tudo a perder o fundo que nós fizemos. É, gente, verdade. Não é brincadeira, não. Então, vai devagarzinho, curte aí as manchinhas da nossa oncinha. E vai ficar bem bonito. Olha que lindo que já tá ficando, né? Então, eu vou fazer isso em tudo, no sapato, nessa parte do batom, usando esse stencil aqui para fazer as manchinhas. Cuidado quando vocês estiverem fazendo aqui as manchinhas do sapato, se vocês
estiverem aqui com stencil, né? Se vocês forem fazer, tem que ir movendo o stencil com muito cuidado para não as manchinhas não sair para fora do sapato, tá? Então vai devagarzinho, faz essa parte primeiro, vai puxando, puxando até completar, tá? Mas de toda forma eu vou mandar um pedacinho aqui do risco, vou colocar para vocês depois que tiver prontinho. Aí vem com o risco das manchinhas e o carbono, coloca por cima, né? E risca as manchinhas, depois pinta com preto. Se você tiver o stencil, melhor ainda, né? Bom, o que mais que eu fiz aqui? É isso mesmo. Agora, com um pincel sujinho de branco, sabe aquele fundinho de luz seca que nós fizemos aqui em algumas partes? Agora vamos devagar, pincelzinho sujinho só, não tem tinta, reforçar essa luz seca, tá? Deixa as manchas secarem bem, porque imagina, né? Se esfumar aqui com preto úmido vai ficar horrível. Então, deixa secar bem direitinho. Aí você vem com essa luzinha seca definitiva. Aperta bem o pincel, né? O mesmo aqui nessa direção. Dá para ver até o fundo que nós fizemos aqui. É só dar uma reforçada para ficar mais bonito. Agora nós vamos preencher os detalhes dourados aqui, ó, né? Então eu já separei metálico ouro, branco siena natural, amarelo limão fosco e o sépia. Comecei a preencher essas aqui só para ter como referência. Essa já está seca, então vamos nessa aqui porque elas são todas iguais, tá? Passou um fundo do metálico ouro, aguarda um pouquinho a secagem. Vem com o cantinho do pincel, pouquíssima tinta para escurecer, começar a escurecer, né? Aqui por trás, ó. Bem pouquinho, gente, mas fica bem gracioso. Então, vai sombreando com siena natural. Leva a tinta no cantinho do pincel. Se quiser, pode ir com o pincel número 2, né? Inclusive aqui, ó, nesse detalhe também metálico ouro. E agora sombra com siena natural. Aqui eu vou retocar porque não tá muito bonitinha, não. Aí é só passar 2 demãos do metálico ouro para cobrir bem, né? E às vezes na hora das manchinhas aí a gente acaba passando por cima. E é claro que depois que tudo estiver prontinho, eu vou voltar aqui atrás com marrom ou sépia para arrumar, deixar bem escurinho aqui atrás, ó. É importante, gente, para realçar bem esse detalhe
com metálico ouro. Então, passou a cena natural, vem com isca de sépia. Tô tirando o excesso aqui, ó. Só tô levando o pincelzinho sujinho mesmo. E vamos tonalizar com carinho, cuidado para não escurecer e deixar tudo escuro aqui, né? Tá vendo que é um detalhezinho, ó. Um pouquinho, que nem eu fiz aqui, ó. Sépia, e da sujeirinha aqui eu entrei um pouquinho. Aqui também passei o sépia e estiquei um pouquinho, tá? Aqui também. Aqui embaixo, para dar profundidade. Um pouquinho em cada lugarzinho aqui. Fica bom. Aí, aguarda um pouquinho a secagem. Tira o excesso do branco. E vamos iluminar. Depois, se você quiser contornar, pode sim, só que não com sépia direto. Dá uma aquarelada nele, ele vai ficar um pouco mais clarinho. Aí você contorna para ficar bem bonitinha essa fivela, né? Aguarda um pouquinho a secagem novamente e com amarelo limão vamos deixar mais amarelinha, né? Passa bem assim devagar mesmo. Aqui nesse detalhe também um pouquinho de branco. Dos dois lados. Aguarda um pouquinho a secagem e vem iluminando com amarelo limão. Tá vendo que aqui eu já borrei, ó? Por isso que eu vou retocar aqui por trás com marrom. Tá? Um pouquinho de amarelinho. Fica bem bonitinho. As outras fivelas, nós vamos fazer do mesmo jeito, gente. Todas são iguais. Então, vamos passar o metálico ouro em tudo. Aguardar a secagem para começar a sombrear com siena natural. Pronto, gente. Todos os douradinhos prontos, todos com a mesma cor, né? As cores que eu usei estão aqui.
né? O metálico ouro em tudo, aguarda a secagem, sombra com siena natural, pouquinho de sépia, aguarda a secagem e um branco com um pouquinho do amarelo limão. Aí agora nós vamos, e depois eu vou colocar aqui aquelas pedrinhas, tal, né? Como se fossem os ilhoses, os parafusos da maleta. Então, antes de finalizar essa parte dourada do batom, vamos pintar o batom, né? Deixar prontinho aqui em cima. Aí a gente já pode começar a pintar a parte de baixo. Eu separei uma cor bem diferente, gente. É um vermelho bebê. De vermelho ele não tem nada, né? Não sei por que leva esse nome. Para mim parece quase um pink, né? Então nós vamos preencher todo o batom com vermelho bebê, sombra com vermelho profundo ou púrpura e luzes com branco. Esse vermelho bebê, ele é um pouquinho transparente. Então, você procura cobrir bem direitinho, para não aparecer o fundo do tecido. Dá uma secadinha, né? Ou aguarda a secagem. E vamos fazer as sombras com esse vermelho profundo. É muito bonita essa cor. No risco, eu fiz esses pontilhados aqui, que é justamente para a gente escurecer. Aqui nessas marquinhas, ó. Deixa eu secar mais um pouquinho, que ele tá úmido ainda. Aqui a cor do batom é opcional, tá, gente? Eu mesma, particularmente, não uso essa cor. Eu uso mais um ferrugem, né? Mais discreto. Mas é muito bonito o rosa também. Dependendo da maquiagem, aí fica muito legal. Mas você pode fazer todo vermelho, se quiser. Ou mais clarinho. Então, ó, sombreou. Deixa eu pôr mais um pouquinho aqui embaixo. Não precisa contornar com um zerinho, então procura preencher direitinho, né, essas laterais aqui, para não ter que mexer mais. Aí, gente, com a misturinha do vermelho bebê e uma isca de branco, fiz aqui, ó, onde que eu fiz, tá?
é só um pouquinho mesmo, só uma sujeirinha. Nós vamos iluminar a parte de cima. Você passa o pincel e dá uma esfumada. Pouquinha tinta, tá, gente? Só para dar uma luz. Aí, quando ele secar mais um pouquinho, aí você vem uma luz definitiva, um branco, tá? Deixa secando aí por enquanto. E vamos para essa parte dourada. Eu já deixei aqui as tintas esperando. Então, aqui nós temos o metálico ouro seco, tá bem sequinho. E agora, com cena natural, nós vamos começar a sombrear. Aqui a parte de baixo, não sei se eu vou colocar sépia não, mas nesse espaço aqui, ó, é sépia, tá? Então, vai sombreando. Aí dá pra vocês verem direitinho. É que eu sou canhota, né, gente? Então, eu pinto de uma forma diferente. Mas acho que dá pra vocês entenderem, né? Só não ficar olhando muito pra mão, de onde sai a mão. Mas olhar pra pincelada, pro pincel, pras cerdas, pra pincelada do trabalho. E se ficar olhando a minha mão de onde vem, aí é difícil. Então, vai sombreando com siena natural, igual os douradinhos que nós fizemos na maleta, do mesmo jeito, ó. Siena natural. Aqui também. Dos dois lados. Já vai mudando, né? Um toquezinho já vai dando um outro efeito. Procura não deixar parada a tinta, então volta com um pouquinho do metálico ouro, só para matizar aqui, ó. Ficar mais natural, né? Não ficar só um traço. Vem com o metálico ouro e esfuma. Tem um pouquinho também aqui nesse lado. Aqui para cobrir o risco do carbono, né? Aí com sépia, nós vamos preencher esse espaço aqui, ó.
Agora que está mais sequinho, um pouquinho do cera natural, nós vamos iluminar as laterais desse reflexo aqui. Com a sujeirinha do pincel, pode escurecer um pouquinho nas laterais, aqui também, ó. Dá um efeito bem legal. Aí você lava o pincel. E com branco, nós vamos iluminar esse espaço aqui, ó. Estica a tinta. Esfuma um pouquinho para não ficar só um risco branco, né? Então, uma esfumadinha. Tira o excesso da tinta. Vamos iluminar aqui embaixo também. Esse aqui acho que eu não vou passar amarelo ouro, não. Vou deixar só com esse efeito assim. Amarelo ouro não, amarelo limão, né? Que nós passamos na maleta. Já deu um reflexo aí, né? Aí depois de seco, só uma luz definitiva aqui no meio. E aproveita que agora já está mais sequinho, com sujeirinha do branco, acentuar mais a luz seca aqui, ó. Gente, já estamos bem adiantados nesse vídeo. Agora vamos para os acabamentos, né? Com stencil e depois fixar as pedrinhas, lantejoulas, o que vocês tiverem aí, chatons, né? Pedrinhas, pra gente. Os meus já estão tudo aqui esperando, ó. Mas primeiro eu vou trabalhar aqui o stencil. Acho que essas folhinhas secas aqui em cima vai ficar bem legal. Vou separar aqui a tinta e já vamos fazer os acabamentos aqui em cima com stencil. Escolhi essa palavra aqui, love, né? E vou fazer da seguinte forma: as letras com terra queimada e
pincel pituá, e o coração com o rosa bebê, que tem um coração, que é a letra O seria, né? Então, eu vou passar aqui o rosa bebê, o vermelho bebê, como o batom, e sombra com vermelho profundo. Tira bem o excesso da tinta, para não borrar, tá, gente? Coloquei as fitas aqui para não se mover. Pode fazer com preto também, pensei. Mas como tá tudo marrom, nós estamos na onda do marrom, então eu vou mudar. Vou colocar o terra queimada. E aqui, com outro pincel limpinho aqui do meu lado, vamos preencher o coração. E aqui, por trás do sapato, eu vou colocar esse galinho. Mas, se você tiver algum stencil de flores, rosas, aqui para pôr por trás do sapato, fica legal também, tá? Tem várias opções aí que vocês podem escolher. Coloquei marrom no pincel, para combinar com todo o trabalho nosso aqui, né? Movimento circular. Você pode até intercalar, colocar umas também com cena natural. Aí fica um galho misturadinho. Não precisa lavar pincel não, tá? Só para dar um tom diferente, ó. Um pouquinho de cena natural, um pouquinho de marrom. Vai ficar bem bonitinho. E vou pôr também umas folhinhas, ou aqui. Vou pensar onde colocar. Eu sou assim, eu adoro decorar tudo com stencil. A nossa pintura é uma pintura decorativa. Então, hoje, além de decorar com stencils, nós vamos decorar com as pedrinhas aqui, né? Vai ficar bem legal. Aqui embaixo, gente, eu puxei um pouquinho do terra queimada e o cena natural, né? Para dar uma base, um piso, para não ficar voando as bolsas aí, né? Então, com a cola jeans, essa aqui, ó. Tem a cola lantejoula também, mas o que estamos vendendo no site é a cola jeans, que ela é muito mais resistente que a cola lantejoula. E nós vamos fixar as pedrinhas, começando lá de cima, ó, na alça. Coloco uma gotinha e já fixa a pedrinha, aperta com o pincel, ó, o cabo do pincel. Dá para perceber que saiu um pouquinho de cola para fora? É para sair mesmo, tá, gente? Para dar aquela colada firme mesmo. E depois que secar, fica transparente. Então, não se preocupe. E aí, nós vamos fixando, ó. Aqui seria os parafusos da maleta. Aí eu inventei essa moda aqui com as pedrinhas. Se você não tiver exatamente igual a minha, não tem problema. Pode pôr qualquer decoração que você tiver em casa, tá? Ou ainda, só fazer uma bolinha com sépia, né? Para dar o acabamento. Então, aqui vão 3, ó.
Uma aqui, outra aqui e outra aqui. Essas ainda são grandinhas, dá para segurar com a mão, mas quando é lantejoulas, aí você tem que pegar dessa forma aqui, ó. Só que, ó, não pega porque ela é grande, né? Mas a lantejoula você consegue levar e fixar, tá bom? Então tem essa outra forma de colar também. Então eu vou decorar aqui e já mostro para vocês o trabalho finalizado. Pronto, gente. Trabalho finalizado. Deixa eu só explicar aqui para vocês. Eu coloquei umas bolinhas com o cabo do pincel nesses traços aqui, ó, sobre esses traços, para imitar assim uns preguinhos, né, uns ilhoses, alguma coisa assim. Não quis colocar branco para não ficar muito forte. Então, cena natural com o cabo do pincel. Vai na mesma direção, ó, bolinhas aqui, aqui e aqui, ó, sempre na mesma direção, tá? Eu acho que ficou mais charmosinha essa maleta, né? Coloquei até uma florzinha aqui no cantinho do batom para enfeitar mais ainda. Eu adoro decoração, já falei para vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, aproveitado, né? Direitinho as ideias, dicas, as colagens, stencil. Então fica uma bolsa bem moderna, tá bom? Agora nós vamos para a última bolsa que vocês vão amar também. Tchau, gente. Um beijo carinhoso para todas vocês. Até mais. Tchau, tchau.